As torturas, durante o período de 64 a 85, eram realizadas com muitos choques e pancadarias. A partir de 68, começou a ser amplamente utilizada para conseguir confissões das pessoas envolvidas na militância contra o governo militar. Apesar disso, nenhum torturador foi punido, pois o Congresso Nacional aprovou em 79 a Lei da Anistia. Com ela, as pessoas envolvidas em crimes políticos seriam perdoadas pela justiça, inclusive os torturadores. No início do regime, os militares realizaram uma operação para verificar os suspeitos que estivessem ligados ao antigo governo ou algum tipo de subversão. Foram tantas pessoas presas que os presídios que existiam não foram suficientes. Com o AI-5, os jornais passaram a ser mais censurados e, com a falta de divulgação da violência, os fatos de tortura tornaram-se cotidianos. Em 69, a tortura teve seu período mais difícil no país. As guerrilhas estavam com grande atuação e ocorriam muitos assaltos a bancos. E com isso, a repressão se tornou mais forte. Nessa época, foram criados processos para esconder as atitudes dos militares. As mais diversas formas de tortura eram praticadas e isso provocou uma onda de suicídios. Elas eram tão violentas e marcantes que o preso não desejava mais viver. O suicídio também foi utilizado pelos militares para justificar mortes de prisioneiros nos quartéis e presídios. Além disso, várias crianças sofreram torturas e o regime também foi responsável por centenas de abortos que ocorreram em mulheres. O pau de arara consistia numa barra de ferro que era atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre duas mesas, ficando com o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Esse método quase nunca era utilizado isoladamente. Seus complementos normais eram eletrochoques, a palmatória e o afogamento. O choque elétrico foi um dos métodos de tortura mais cruéis largamente utilizados durante o regime militar. Geralmente o choque dado através do telefone de campanha do exército, que possuía 2 fios longos que eram ligados ao corpo nu, normalmente nas partes sexuais, além dos ouvidos, dentes, língua e dedo. O acusado recebia descargas sucessivas a ponto de cair no chão. No afogamento, os torturadores fechavam as narinas do preso e colocavam uma mangueira, toalha molhada ou um tubo de borracha dentro da boca do acusado para obrigá-lo a engolir água. Outro método era mergulhar a cabeça do torturador num balde, tanque ou tambor cheio de água, ou até fezes, forçando sua nuca para baixo até o limite do afogamento. A cadeira do dragão era uma espécie de cadeira elétrica, onde os presos sentavam pelados numa cadeira revestida de zinco ligada a terminais elétricos. Quando o aparelho era ligado à eletricidade, o zinco transmitia choques a todo o corpo. Muitas vezes os torturadores enfiavam na cabeça da vítima um balde de metal, onde também eram aplicados choques. Na geladeira, os presos ficavam pelados numa cela baixa e pequena, que os impedia de ficar de pé. Depois, os torturadores alternavam um sistema de refrigeração super frio e um sistema de aquecimento que produzia calor suportável, enquanto alto-falantes emitiam sons irritantes. Os presos ficavam na geladeira por vários dias sem água ou comida. A palmatória era como uma raquete de madeira bem pesada. Geralmente, esse instrumento era utilizado em conjunto com outras formas de tortura, com o objetivo de aumentar o sofrimento do acusado. Com a palmatória, as vítimas eram agredidas em várias partes do corpo, principalmente em seus órgãos genitais. Havia vários produtos químicos que eram comprovadamente utilizados como método de tortura. Para fazer o acusado confessar, era aplicado o soro de pentatotal, substância que fazia a pessoa falar, em estado de sonolência. Em alguns casos, ácido era jogado no rosto da vítima, que podia causar inchaço ou mesmo deformação permanente.